Bom, vamos lá. Oi, gente. Eu sou a professora Adriana Maluf. Hoje faremos uma aula especial de biodireito, bioética e biotecnologia. Como instruções iniciais para a nossa aula, eu lhes digo: perguntas diretamente no chat do YouTube. Desliguem todas as distrações, como por exemplo os celulares. E para aqueles que assistirem até o final, teremos um bônus especial. Como objetivo de hoje, nós vamos conversar sobre os primeiros passos para dominar a área do biodireito e da bioética. Na realidade, hoje, como introdução, nós iremos discorrer sobre algumas questões mais recorrentes em matérias de provas, avaliações e concursos. Concursos públicos para magistratura, Ministério Público, Procuradoria, para as provas acadêmicas de graduação e de pós-graduação. E tudo isso visando que você domine, como ninguém, a seara e o campo do biodireito e da bioética, acertando nas decisões e sendo assim um profissional completo. Para isso, eu vou lhes mostrar, além da doutrina, casos práticos que ocorrem no dia a dia dos profissionais da área do biodireito, pois, como a gente sabe, existe uma enorme lacuna de profissionais não capacitados na área que tem necessidade no dia a dia de resolver problemas envolvendo bioética e biodireito, tanto na seara jurídica quanto na seara médica. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar um pouco. Quem sou eu para estar te falando tudo isso? Eu sou advogada, formada na Universidade Mackenzie. Eu sou nutricionista, formada na Universidade São Camilo. Eu sou mestre e doutora em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP. Após entrar no campo da bioética e do biodireito, eu vi a falta que o conhecimento teórico, que o conhecimento técnico, que a própria experiência fazia para determinados profissionais da área da saúde, da área do direito, para lidar com casos emergentes que todos os dias batem às portas dos tribunais e cotidianamente batem às portas dos comitês de bioética dos hospitais, pequenos, médios e grandes. Porque todo dia alguém é internado, alguém nasce, alguém cresce, alguém morre, alguém precisa de uma cirurgia, uma transfusão de sangue. Esse dia a dia clínico e jurídico é uma realidade muito importante e muito visível no dia a dia. Por isso, tendo em vista uma paixão pela área e o conhecimento deste nicho que faltava de profissionais, eu tomei a decisão de pesquisar, de estudar, de ficar próximo desses casos e, finalmente, de lecionar na graduação, na pós-graduação, em cursos especiais. Para quê? Para que profissionais, os novos profissionais, não se sentissem nesse limbo jurídico, nessa lacuna clínico e jurídica e não cometessem os mesmos erros que outros de seus pares já cometeram no passado. Nesse sentido, como é uma área nova, o biodireito é uma matéria nova e que muita gente até hoje, quando eu digo que ministro aulas de biodireito, fala assim: biodireito? O que é isso? Se ocupa de quê? Então ele traz uma enorme novidade. Essa novidade da matéria do biodireito despertou imensamente o interesse dos alunos, tanto da graduação quanto de pós. Tanto que em pouco tempo, na universidade, eu me tornei campeã de orientação de TCC, aqueles trabalhos de conclusão de curso. Vivo participando de colóquios, de simpósios, de congressos, de bancas de qualificação, de mestrado e de doutorado, de profissionais que estão cada vez mais abraçando essa área. Mas, infelizmente, por mais que eu esteja aí voando de uma faculdade para outra, me locomovendo nesse Brasil e até no exterior, eu não estava conseguindo transmitir a mensagem na velocidade e na dimensão que eu queria, que eu achava que era de real importância fazer. Por isso,
conversando com os meus pares, conversando com os meus alunos, senti que eu tinha que dar aí um upgrade na divulgação dessa mensagem da bioética e do biodireito. Nesse sentido, pensei, por que não criar uma página nas redes sociais para abranger profissionais aí desse Brasil e até do exterior? E assim nasceu a grande ideia de criar o primeiro programa de formação em bioética e biodireito do Brasil, totalmente online e com a possibilidade de interação entre o professor, que sou eu, e os meus alunos. E eu estou dividindo isso com vocês somente por um motivo. Eu amo o que eu faço, eu amo o biodireito e a bioética e por isso eu estou sempre compartilhando ao máximo o que eu posso com os meus seguidores, com os meus alunos, com os amigos, com os interessados. Sejam nas minhas páginas, tanto de Facebook quanto de Instagram, sendo enviando artigos por e-mail, sendo respondendo questões por e-mail, até por WhatsApp, por telefone, dando entrevista para televisão, já dei para o rádio, jornais, revistas, nos diversos veículos de comunicação. Por quê? Porque eu quero que a mensagem do biodireito se propague cada vez mais e que os profissionais não cometam mais o mesmo erro. E é isto que me move estar aqui. Nesse sentido, no encontro de hoje, na nossa aula, nós vamos abordar algumas questões importantes que caem nos diversos concursos, nas diversas searas acadêmicas, graduação, pós-graduação e concursos públicos. Primeira questão, vocês sabem que nesses concursos as questões são divididas em questões de múltipla escolha e questões dissertativas, de acordo com a fase que o candidato está. Inclusive, peças também são elaboradas nos diferentes concursos. Para se ter uma ideia, essa matéria de biodireito foi o tema e que foi escolhido como de máxima importância para o ingresso dos candidatos nos cursos de mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da USP no ano de 2018 e no ano de 2017. Este ano ainda não foi feita a escolha, que será feita em julho. Nesse sentido, primeira questão de múltipla escolha. São sujeitos do dever de informar: A, o médico; B, o enfermeiro; C, o nutricionista; D, todas as alternativas estão corretas. Dentro da minha análise, a alternativa correta é a D. Todas as alternativas estão corretas, porque o dever de informação é um dever de todos os profissionais da área da saúde, não só o médico, mas também sua equipe. Porque o direito à informação, direito do paciente, um dever do profissional da saúde e um resguardo para ambos de eventuais vícios de consentimento e também questões de responsabilidade civil, criminal e administrativa que batem todos os dias nas portas do judiciário e dos órgãos de classe. Pergunta 2. São requisitos para o consentimento informado: a informação plena e detalhada do caso, o prognóstico da doença, o preço do tratamento. Todas as alternativas estão corretas. Também na minha análise, a alternativa D é a correta. Todas as alternativas estão corretas. Por quê? Porque considera-se dada a informação, uma vez que o paciente recebe uma informação clara, cristalina, detalhada do seu caso, apontando o seu diagnóstico, prognóstico, a porcentagem de chance de sucesso do tratamento e, claro, o preço do tratamento e eventuais coberturas ou não de plano de saúde. Questão número 3. Quanto aos meios de realização da informação do paciente, estas podem ser: A, oral ou escrita; B, escrita ou por gráfico; C, por gráfico ou inexistente. Alternativa D. Estão corretas as alternativas A e B. Essa alternativa D também é a alternativa correta, porque a informação ela pode ser passada de várias maneiras, de acordo com a possibilidade de cada caso, de acordo com o estado da Lex Artis
da medicina. Portanto, ela pode ser oral, pode ser escrita ou pode ser através de gráfico, desde que ela seja passada com clareza para o paciente, para que ele possa escolher o que ele aceita, o que ele não aceita durante as etapas do seu tratamento. Questão número 4. Estão aptos a consentir livremente em matéria de consentimento informado? Qualquer pessoa. B, o maior e capaz. C, o ébrio. D, o índio. Nesse sentido, nós vemos que a alternativa B é a alternativa correta, que o maior e capaz é a pessoa que está apta a consentir livremente em matéria de biodireito. 5. O documento hábil à realização de procedimentos médicos ou pesquisa científica é chamado A, não consentimento informado, B, contrato de adesão, C, contrato de risco ou D, nenhuma das anteriores. Em minha análise, a resposta correta é a D. Por quê? Porque o documento hábil à realização de procedimentos médicos ou pesquisa científica no paciente é chamado consentimento informado. Questão 6. É instrumento hábil a comprovar a eficácia da informação fornecida ao paciente? A, contrato de adesão. B, o prontuário médico. C, o depoimento pessoal. D, nenhuma das anteriores. Qual seria, então, o instrumento hábil para comprovar a eficácia da informação fornecida ao paciente? O prontuário médico, alternativa B. Por quê? O prontuário médico é o principal elemento de prova em qualquer demanda judicial. É uma segurança tanto para o médico e sua equipe, quanto para o paciente e seus familiares. No prontuário médico é detalhado o tratamento, é colocado o diagnóstico, o tratamento, a medicação empregada, o recebimento ou não da dieta, os cuidados paliativos administrados ou não, a vida do paciente estará registrado ali. Por isso, ele é o principal instrumento hábil de comprovar a informação. No prontuário médico, que é um dossiê da vida do paciente, estará elencado o consentimento informado para cada etapa do tratamento e também estará inserido o testamento vital quando for o caso. É ali que ele vai ficar armazenado, vamos assim dizer. Vamos passar agora para um segundo bloco de questões. Algumas questões dispositivas, dissertativas, que caíram nos diversos concursos. Pergunta número 1. Abrange o tema da sexualidade. Questão: José, transexual, possuiu autorização do Conselho Federal de Medicina para proceder à sua alteração de sexo. Ocorre que pretendeu, justo ao registro civil de pessoas naturais, a alteração do seu nome para Josele, bem como a alteração do seu sexo constante na sua certidão de nascimento. O registrador não acolheu seu pedido, explicando a ele que para ser efetuada tal alteração no registro civil, faz-se premente a autorização judicial. Em face ao exposto, pergunta-se: A. Em sua opinião, deveria o julgador acolher o pedido de retificação de assento registral requerido por Josele? Aborde a questão tendo em vista os direitos da personalidade à luz da bioética. Então, nesse sentido, o julgador deveria, sim, acolher o pedido de retificação de assento registral do candidato transexual. Por quê? Porque em relação aos direitos da personalidade, trata-se a sexualidade, ou na verdade a identidade de gênero aqui, neste caso, trata de um direito personalíssimo de identidade pessoal. Um direito indisponível ligado intrinsecamente ao princípio da dignidade da pessoa humana. Dentro dos princípios da bioética está aqui o princípio da justiça, da beneficência, da não maleficência e da autonomia. E aqui José tem autonomia plena para pedir
a retificação de seu assento registral. A questão do transexual, ele obedeceu a uma evolução muito grande nos últimos anos, porque antigamente se necessitava primeiro um diagnóstico da transexualidade passada por uma equipe profissional múltipla, endocrinologistas, cirurgiões, psiquiatras, também o psicólogo, o assistente social e tudo mais. Hoje em dia, o indivíduo se autodeclara do sexo ao qual ele se sente ungido, não necessitando mais nem da realização da cirurgia para ver a retificação registral do seu assento. Por quê? Porque o direito da personalidade dele, numa visão pós-moderna, está em acolher a sua identidade tal qual ele sente, a sua identidade social, mais do que sua identidade genética, anatômica ou biológica. Nesse sentido, deve o julgador acolher o pedido de retificação do assento registral de José, adequando-o à genitália ao nome, passando a chamar, portanto, Joseli. B. Aponte as diferenças principais entre homossexualidade, transexualidade e intersexualidade, discorrendo sobre os principais debates civis e bioéticos que envolvem as questões que envolvem identidade de gênero e sexualidade. São três figuras bastante distintas que permeiam a família homoafetiva e nos estados intersexuais na atualidade. Em primeiro lugar, o homossexual é aquela pessoa que tem uma variação, e não uma anomalia, uma variação da sexualidade e da afetividade, ligando-se a pessoas do mesmo sexo biológico que o seu. Tá certo? Hoje em dia, o homossexual tem uma proteção praticamente máxima, integral, na legislação pátria. Ele pode se casar, ele pode constituir família basicamente através da união estável, ele pode adotar isoladamente, ou dizer, unilateralmente, ou bilateralmente, se ele tiver ungido a um processo familiar e parental. Ele está bastante protegido na seara legislativa da atualidade. O transexual está indo pelo mesmo caminho, porque a identidade de gênero, encarada como um direito personalíssimo, um direito humano fundamental, aquele de se adequar genitália e nome, vem sendo cada vez mais prestigiado na comunidade internacional e no Brasil também. Quem é o transexual? Transexual é aquele ser que se sente pertencente ao sexo biológico diferente do seu. O homem que se sente mulher, a mulher que se sente homem, a gênese disso está na fase embrionária através da ação ou não ação de hormônios antiandrogênicos ainda no período de estampagem sexual, o que traz a impregnação do hipotálamo, uma parte do cérebro, por um hormônio antiandrogênico. Portanto, isso influencia sobremaneira na forma como a pessoa vai se sentir em relação à sua identidade de gênero. Já intersexual, também chamado pseudermafrodita, ele tem também, por uma disfunção de caráter hormonal, um erro na diferenciação da sua genitália. Aqui difere ele totalmente da homossexualidade, da transexualidade, porque a questão é da definição do sexo incluído aqui, definido aqui, como aquela inserção do ser humano em uma das duas extremidades, macho ou fêmea. Então, a questão que envolve a intersexualidade envolve naturalmente a identidade do sexo da pessoa e não do gênero da pessoa e não também da orientação sexual da pessoa, como está incluído, respectivamente, nos casos de transexualidade e homossexualidade. Os principais debates bioéticos presentes nestes casos apresentados são em relação à possibilidade de se contrair matrimônio ou união estável, a possibilidade de se adotar ou não conjuntamente o menor, o momento que se faz a cirurgia redesignatória de sexo, de adequação sexual. E hoje em dia temos aí um debate até se menino veste azul, menina veste rosa, se isso é uma bobagem, se isso é uma identidade natural, se isso é
uma questão cultural, você veste a cor que você quiser, o modelo que você quiser e o que influencia na sua sexualidade e identidade de gênero. Quer dizer, a questão está super em voga, super em moda, ela é absolutamente complexa e também fascinante. Questão 2. Transfusão de sangue. Trazemos aqui, então, essa questão traz um caso concreto que aconteceu. Entre os dias 21 e 22 de julho de 1993, olha como faz tempo, no Hospital da Boa Ajuda, em Santos, os apelantes teriam impedido os médicos que assistiam a vítima Juliana, filha menor de Hélio e Ana, de realizar na menor, durante o procedimento cirúrgico, transfusão de sangue que poderia salvar a sua vida. Quando o pai já estava quase sendo convencido, houve a intervenção de José Augusto, médico, que teria feito com que ele novamente mudasse de ideia e impedisse o tratamento. José Augusto teria ameaçado a médica encarregada do tratamento, dizendo que seria processada caso realizasse a transfusão sem o consentimento dos pais. Os apelantes são testemunhas de Jeová. Juliana veio a falecer e a causa da morte foi assistolia ventricular, crise vasculo-oclusiva e anemia falciforme, como constante as folhas 77 do processo. Rejeito a preliminar de inépcia de denúncia, a sentença afastou-se corretamente. Em face do exposto, pergunta-se: à luz dos ditames bioéticos e dos direitos da personalidade, discorra sobre o conflito existente em matéria de transfusão de sangue. O principal conflito que acontece aqui é que direito da personalidade deve prevalecer: o direito à prática religiosa ou o direito à vida. Por quê? Para os testemunhas de Jeová, é muito importante essa mantença da rigidez corporal e dos fluidos orgânicos, entre eles o sangue, porque eles entendem que, caso contrário, sua alma estaria perdida para sempre. Então, eles morreriam na vida eterna, estariam maculados para a sua próxima vida, porque assim, eles acreditam que ela exista. E o direito à vida, cláusula pétrea da Constituição Federal, é um direito irrenunciável, indisponível. Você não pode dispor do seu direito à vida. Então, se chocam esses dois direitos em matéria de transfusão de sangue. Dentro do mesmo enunciado, uma pergunta 2. Em sua opinião, foi correta a conduta dos pais do menor à luz dos direitos da personalidade? E do médico José Augusto? Justifique. Aponte ainda algumas inovações biotecnológicas existentes para solucionar as questões relativas às transfusões de sangue envolvendo o conflito religioso. Na realidade, os pais da menor, ungidos à religião Testemunha de Jeová, entendiam que seria melhor para sua filha que não fizesse a transfusão de sangue, posto que ela também abraçaria a religião dos pais. Ocorre que, em se tratando de menor, a jurisprudência é dominante no entendimento de que o que se manifesta primeiro é o direito à vida. Até porque, enquanto menor, ela professa a religião dos pais. E depois, na maioridade, quando ela tiver plena autonomia e capacidade, ela não quiser, por exemplo, ter religião nenhuma. Se ela casar com uma pessoa de outra religião e assim se converter ao catolicismo, ao judaísmo ou ao islamismo, como ficaria? Então, nesse sentido, entende-se que o incapaz e o menor estão fora desta seara de preponderância religiosa. O direito à vida deve prevalecer sempre e, no caso de indicação clínica, terapêutica de transfusão de sangue, ela deve ser feita. Quanto ao médico José Augusto, a conduta dele foi totalmente antiética no sentido de influenciar paciente e ainda de ameaçar sua colega. Merece um processo nos 3 searas, civil, criminal e administrativa, porque as consequências foram gravosíssimas, levando a óbito de uma menor. Nesse sentido, para os casos que é possível acontecer, as inovações biotecnológicas existentes, elas podem ser utilizadas, quais sejam: a utilização de sangue artificial para pouco tempo, geralmente num pós-acidente, a utilização de bisturis elétricos supermodernos que levam ao menor sangramento, de terapias de oxigênio e de expansores de volume. São formas alternativas de se dirimir esse conflito
quando o paciente não aceita receber transfusão de sangue. Ainda uma terceira questão, os principais debates bioéticos presentes nos diversos temas estudados para esta segunda questão, porque se tratava já de uma questão de segunda fase. Os principais temas bioéticos, eles envolvem todos um conflito entre o direito à vida e o direito às diversas práticas, proteção do embrião, clonagem, terapia de células-tronco, transfusão de sangue, transplante. Todos eles têm como mote principal a preservação da vida e da dignidade humana. Questão 3. Transplantes. Fernanda, dona de casa, contraiu leucemia e, por motivo dessa grave moléstia, recebeu indicação médica de realização de transplante de medula óssea, como última tentativa de salvar-lhe a vida. Ocorre que difícil é a histocompatibilidade com os potenciais doadores elencados na lista única de transplantes de tecidos e órgãos. Entretanto, sua priminha Alicia, de 6 anos de idade, apresentou compatibilidade histológica com a paciente. Em face ao exposto, responda. Tendo em vista que a lei de transplantes e os ditames bioéticos, poderia Alicia ser doadora de medula para a prima Fernanda, portadora de leucemia? Justifique apontando as principais características dos transplantes intervivos. Na realidade, existem duas formas de transplantes, a intervivos e a pós-mortem. No caso de transplantes intervivos, como sempre foi dito aqui, valorização da vida e valorização da dignidade do ser humano. Neste caso de transplante, vida tanto do doador quanto do receptor. Dignidade da pessoa humana, tanto do doador quanto do receptor. Nesse sentido, tratando-se de uma exceção prevista na lei de transplantes, a Alicia poderia ser doadora apesar da paixidade, apesar da sua incapacidade jurídica, porque ela é a única doadora compatível com a prima que necessita desta tentativa de tratamento, de salvaguarda de sua vida. O direito à vida da paciente está, nesse caso, em primeiro lugar, e assim a legislação brasileira permite, neste caso excepcional, que o menor e o incapaz seja doador de medula óssea, tendo para isso autorização dos pais com prévio consentimento informado e autorização judicial, porque a indicação médica já se faz premente. Na pergunta número 2, discorra sobre as principais formas de transplante estudadas. As duas formas principais são essas, intervivos e pós-mortem. O intervivos é aquele realizado entre pessoas vivas e o pós-mortem é aquele realizado quando o doador, o potencial doador, falece. E eles têm algumas peculiaridades. Aí entramos na pergunta número 3, quais os principais debates bioéticos presentes? O que acontece? Acontece o seguinte, no transplante intervivos, o principal debate é o vínculo familiar específico ou a possibilidade de recorrer-se a doador não relacionado, a capacidade jurídica do doador, a necessidade de consentimento informado expresso, a necessidade de autorização judicial e, lógico, a indicação clínica. No que tange ao transplante pós-mortem, o grande X da questão é a determinação da morte encefálica do paciente, porque um erro de diagnóstico nessa situação faz de uma doação um homicídio. Questão 4. Segurança alimentar. Num país de grande biodiversidade, cresceu vertiginosamente o cultivo de produtos alimentares geneticamente modificados. Alguns consumidores começam a apresentar efeitos colaterais advindos desse consumo. Assim se pergunta, quais são os pontos positivos e negativos da utilização dos alimentos transgênicos? Os alimentos transgênicos, eles são aí já uma novidade na alimentação, nasceram a sua ideia principal de transgenia, de transferência de material genético de uma planta para outra, de uma espécie para outra, veio com o intuito de sanar a fome no mundo, uma fome endêmica no mundo,
também trazendo um enriquecimento nutricional específico de cada alimento, um barateamento do preço, levando uma maior acessibilidade alimentar a todos os comensais aí do mundo todo. Como disse, a fome tomou uma dimensão endêmica no mundo. Então, estes seriam os pontos positivos: alimentos mais fartos na mesa, menor custo, mais acessível a todos, alimentos mais enriquecidos. Mas ele traz também, os OGM, grandes pontos negativos, sejam porque são tóxicos, têm um potencial de toxicidade maior, um potencial de alergenicidade maior, o preço não foi reduzido, a seu cultivo depaupera o meio ambiente e os solos. Como eles são alimentos, sementes mais fortes, porque unem-se elementos diferentes de diversas espécies, houve o desenvolvimento de pesticidas mais poderosos para matar as pragas, o que levou a uma resistência maior dessas pragas de agricultura, criando as chamadas super pragas. Há também um problema sério chamado polinização cruzada, que é causada pelos próprios agentes polinizadores, como os pássaros, por exemplo, que levam nos seus bicos e nas penas do seu corpo pólen de sementes de plantas transgênicas para culturas vizinhas que não estão ungidas às sementes transgênicas. Então, as culturas vizinhas de culturas transgênicas podem estar, por assim dizer, contaminadas com sementes de transgenia, na chamada polinização cruzada. Qual a importância da rotulagem dos transgênicos para a segurança alimentar do consumidor? Na realidade, a importância da rotulagem é inconteste, porque o consumidor tem seus direitos preservados pela lei consumerista e ele tem todo o direito de saber o que ele está ingerindo. Até porque, em casos específicos que necessitam uma prescrição dietética especializada por nutricionista, por exemplo, o conteúdo contido no rótulo do alimento é que vai determinar se aquele paciente renal, cardiopata, diabético, entre outros, pode consumir X ou Y alimento. Então, é importantíssimo que se tenha a prévia descrição no rótulo do produto de todos os componentes daquele alimento, inclusive utilização ou não de transgênicos. No Brasil, a lei permite até um potencial de transgenia de 4% e os rótulos vêm com um símbolozinho, parece uma placa de carro com um T amarelinho, dentro de um triângulo amarelinho. As legislações específicas oriundas da Anvisa, a Resolução 360 de 2003, é uma delas bastante importante para regulamentar, e também a Lei 8080 de 90, que conceituou efetivamente as ações da Anvisa nesse sentido. 5. Terminalidade da vida. Um exemplo clássico. José Luiz vive em estado vegetativo há 1 ano. Seus amigos e parentes estão penalizados do fato, mas apostam em sua recuperação. Ocorre que, prevendo que essa situação um dia pudesse lhe acontecer, José Luiz elaborou um testamento vital, onde dizia expressamente que gostaria de viver seus derradeiros momentos em paz e com dignidade. Assim se pergunta: qual o valor do testamento vital elaborado por José Luiz em face da lei? O testamento vital, eu entendo que seja o documento mais importante em matéria de biodireito na atualidade. Por quê? Porque ele é um instrumento válido, que deve ser feito na forma pública, registrado em cartório, com presença de 2 testemunhas, onde o paciente, maior e capaz, qualquer pessoa maior e capaz, ainda nem portadora de doença, diz quais são os tratamentos que aceita ser submetidos nos casos de sua terminalidade de vida, quando então ele, por alguma razão, não puder mais exprimir sua vontade. Nesse testamento vital, também ele vai dizer se ele aceita ou não que partes do seu corpo sejam retiradas, até para fins de reprodução. É muito comum hoje em dia, dentro da seara da reprodução assistida, dizer: eu estava casado, então é normal que se tenha filhos. Não, não é. Se não está expressamente contido, ou no consentimento informado, ou num testamento vital,
Não se pode, sob pena de mácula da integridade física do corpo morto, ingerência de direito personalíssimo, a revelia do falecido, retirar nenhuma parte de seu corpo. Então, o valor do testamento vital, ele é importantíssimo, porque ele vai dirimir essas questões para o paciente, que ele não poderá fazê-lo porque foi cometido por um AVC, está em estado vegetativo como o José Luiz, está em coma, tem algum tipo de problema sério de expressar a sua vontade. E ali constará expressamente e com valor essa sua vontade. Portanto, num caso de dúvida, é o que está expressamente previsto no testamento vital é o que será empregado para o paciente. Aí está a sua importância. Por isso é importante que ele seja elaborado por um advogado, instruído também por um médico, se feito na forma pública e na presença de duas testemunhas. Diferenciam os conceitos de eutanásia, distanásia, mistanásia e ortotanásia em face do momento da terminalidade da vida. Essa questão, ela engloba 4 conceitos muito distintos e de fácil confusão em matéria de terminalidade de vida. A eutanásia, também chamada boa morte, também chamada morte piedosa, ela é uma morte onde o médico, o profissional da saúde, os pais, os filhos, um amigo, quem quer que seja, se compadecendo da dor daquele paciente terminal, aplica-lhe uma dose letal retirando a vida. Embora a intenção seja a melhor possível, também é chamada morte piedosa, a eutanásia no Brasil é crime, como também é em boa parte dos países da comunidade internacional, com exceção, por exemplo, da Holanda e da Suíça. Difere-se ainda da eutanásia o chamado suicídio assistido, que onde, pelo mesmo motivo altruísta, alguém, médico, enfermeira, amigo, parente, pai, filho, deixa próximo do paciente uma dose letal de remédio para que ele tire com sua própria mão a sua vida. No Brasil, também é crime a prática do suicídio assistido. A eutanásia, ela pode ser ativa ou passiva. A eutanásia passiva, ela é chamada ortotanásia. Essa ortotanásia gera muita polêmica na atualidade. Por quê? Eutanásia pacífica, ou passiva, eutanásia passiva. Eu estou cometendo um crime? Eu estou cometendo um crime de omissão de socorro? Eu estou deixando de tratar um paciente? Eu estou abandonando o paciente no meio do tratamento? Não. A ortotanásia, muito privilegiada no Código de Ética Médica, muito privilegiada nos documentos legislativos civis, como o Código Civil, prevê que ninguém deve mais continuar num tratamento chamado tratamento fútil, um tratamento de risco, um tratamento que não terá mais nenhum tipo de sucesso, porque o paciente envolvido é um paciente terminal. Então, é aquele paciente já com câncer terminal, com falência múltipla de órgãos, onde se administra o remédio X, faz um ultrassom Y, faz uma hemodiálise, faz um transplante renal, faz um transplante cardíaco. Está postergando o quê? Essa é a grande questão. Não acho que seja a vida, não penso que seja a vida. Está se postergando o momento da morte desse paciente. Percebe por quê? Porque vida é inserção. Uma pessoa ligada a maquinário, esse maquinário moderno, grandes máquinas de UTI, de hipervolemia, estabilização de pressão arterial, cerebral e tudo mais, alimentação parenteral, tudo isso, não está trazendo a vida, a saúde, o sucesso para as pessoas. Está postergando, aumentando o sofrimento da pessoa e dos seus familiares, aumentando, portanto, o momento da morte. Por isso, a ortotanásia não é crime e não é considerada omissão de socorro, até porque não é. O que não está sendo administrado são tratamentos fúteis, inócuos, despiciendos. São utilizados todos os tratamentos contra dor, alimentação, hidratação, os chamados cuidados paliativos, onde o paciente se sente acarinhado, podendo muitas vezes, em face de sua própria preferência, morrer em casa,
no seu aconchego com seus entes queridos e não numa fria UTI. Ainda deste se diferencia diametralmente a chamada distanásia, que por outro lado é o tratamento fútil, é aquela morte prolongada, aquele momento da morte prolongado pelos meios artificiais de biotecnologia. Quer dizer, o paciente ele vem ungido, as grandes máquinas de hemodiálise, de hipervolemia, a tratamentos importantes, a transfusões de sangue, transplantes de órgãos, a troco de nada. A troco de ficar mais um mês, mais 2 meses, mais anos, às vezes, ligados numa máquina de UTI. Tirando, muitas vezes, a vaga em hospitais, o leito de alguém que podia ter a sua vida salva se outrem tivesse utilizado o princípio da beneficência, da não maleficência e do bom senso. Estas figuras se diferenciam da mistanásia. A mistanásia é chamada eutanásia social, é aquela morte que acontece por falta de atendimento médico nas filas dos hospitais, onde o paciente falece antes da hora, mas por não ter atendimento. Como num caso que me chegou às mãos de um paciente que morreu depois de 6 horas numa fila de pronto-socorro com fortes dores no peito. 6 horas este senhor ficou deitado numa maca, sem ter sequer preenchido a ficha de inscrição, de interesse, ali, de possibilidade de atendimento. Um caso de ataque cardíaco agudíssimo, morreu ali naquela maca, pereceu ali. Esse é um caso de abandono do ser humano, a própria sorte, a mistanásia. Questão 6. Biotecnologia. É sabido que as pesquisas biotecnológicas desenvolveram-se intensamente no limiar do século XX e XXI, a ponto de se dizer que vivemos num século biotecnológico. Em face do exposto, aponte as principais atividades biotecnológicas da contemporaneidade, enfocando o debate bioético e trazendo a regulação do biodireito. Essa questão é muito complexa, porque as grandes atividades biotecnológicas da contemporaneidade são inúmeras. Descoberta de sangue artificial, que já se sabe que só tem uma duração até agora de 1 hora. Útero artificial, ainda em estágio experimental. As terapias de células-tronco, levando a um debate se deve-se utilizar as células embrionárias ou adultas, chegando-se à conclusão que se utiliza as células embrionárias adultas IPS, quer dizer, retroagidas em idade, para que elas possam dar uma cobertura de maior reparação tecidual. Também novos bisturis, novos remédios, a bionanotecnologia através da utilização de partículas nano, de cápsulas, de microchips para substituir exames invasivos como a endoscopia, por exemplo. A xenotransplantação, que é a utilização de partes do corpo de outros animais como o porco e até a criação de animais transgênicos com finalidade de repositório de tecidos para fins de transplante. E todos os debates bioéticos permeando nesse caso, entre muitos outros exemplos, sempre se liga à dignidade da pessoa humana, à rigidez da espécie e à motivação principal. Quer dizer, para quê? Onde está o limite dessa experimentação? E assim, discorrendo numa questão, já entrando numa questão 2, discorrendo sobre a utilização de células-tronco embrionárias e adultas, se vê que na prática inúmeros conflitos bioéticos surgiram através da identificação do status jurídico do embrião, se pessoa ou coisa, não sendo nenhuma e nem outra coisa, e sim uma pessoa virtual, um ente não personalizado, apontando os principais conflitos que dali emergem, entendendo um julgamento do STF, que o embrião teria uma personalidade análoga do ser humano, mas poderia sim ser utilizado para pesquisa científica em matérias de células-tronco e outras pesquisas tantas, trouxe a utilização maior do desejo de utilização de células adultas
com potência induzida para que sejam retroagidas a uma idade celular em que elas possam se diferenciar em diversos tecidos, visando a sua reparação, a reparação do corpo humano. Então, as células-tronco, as terapias de células-tronco são utilizadas em todas as patologias do corpo. Problemas de doenças consumptivas, diabetes mellitus, problemas neurológicos, neuromotores, odontológicos, neurológicos, cardiológicos, de hematologia e muito mais. Fazendo mais um detalhe, que as células-tronco embrionárias, como elas elas têm uma velocidade de replicação celular de nível de embrião. O embrião ele não vem de um emaranhadozinho de células até a formação de um ser humano. A velocidade de desenvolvimento celular do embrião é muito grande. Quando se coloca uma célula habituada a esta velocidade num corpo humano adulto, cuja diferenciação celular tem um outro ritmo, há uma enorme formação de teratomas, que são tumores. Portanto, não necessariamente, nem sempre já se ficou comprovado, as terapias usando células-tronco embrionárias são exatamente perfeitas, são maravilhosas, têm 100% de aceitação e de chance de cura. Por isso, a utilização de células adultas. Alguns lugares, alguns órgãos que são grandes produtores de células-tronco, a polpa dentária, a gordura, o sangue em geral e principalmente o sangue contido na placenta. Por isso a importância de se guardar a placenta quando do nascimento da criança. Experimentação humana, 7ª questão. Muito se fala em embriões excedentários, em descarte de embriões, em sua natureza jurídica, em sua viabilidade. É sabida a grande polêmica que envolve esses pequenos seres desde o início da sua vida. Assim sendo, comente-se. Como entende a bioética questões que envolvem a utilização de células-tronco embrionárias em relação a células adultas? Indique quais os órgãos principais fornecedores de células-tronco. Vejam vocês que essas questões estão muito ligadas à questão anterior. Então vejam que esse tema é recorrente. Há muito interesse dos concurseiros em geral, dos bioeticistas em geral, em fazer essa diferenciação. Se utilização de células-tronco embrionárias, se utilização de células-tronco adultas, tendo em vista a dignidade dos envolvidos. Isso nós já vimos na questão anterior. E os órgãos fornecedores de células-tronco são aqueles que a gente já viu: gordura, polpa dentária, os dentes decíduos, que são os dentes de leite, ou células do sangue, principalmente as do cordão umbilical. Ana Maria padece de severa patologia coronariana que compromete sua vida. Como não encontrou um doador compatível para que se efetuasse um transplante, utilizou válvula de macaco em seu coração. A cirurgia foi um sucesso, ela está passando bem. Qual a modalidade de transplante que ela foi submetida e qual o principal questionamento bioético? Ana Maria foi submetida ao chamado xenotransplante, aquele transplante com uma válvula de um outro ser, de uma outra espécie que não a humana. O principal questionamento bioético nesse sentido é se isso comprometeria a integridade humana, a integridade da espécie humana e a plena identidade deste paciente receptor dentro do caractere de humanidade. E eu entendo que nenhuma das duas situações há de se fazer valer. A grande diferença na questão número 2, os transplantes intervivos e o pós-mortem, é que o transplante intervivo não pode ser causado nenhum dano àquela pessoa que remanesce, porque ela está viva também. Então, só podem ser dados ou doados órgãos duplos, como parte do pulmão, como um rim, e partes regeneráveis, um pedacinho do fígado, transfusão de sangue, o que nada mais é do que um transplante de partes líquidas. Vimos numa questão anterior a importância da compatibilidade histológica, então a lei prevê uma exceção do incapaz poder ser doador de medula óssea para tratamento de leucemia. Já no transplante pós-mortem, o doador já é falecido. A ele não estaria, então, acometido maior dano. Ocorre que a mais importante questão nesse caso é a determinação do exato momento da morte. Por quê? Porque a morte cerebral, a morte encefálica, é a morte
que é o tipo de morte que atesta que aquele paciente de fato morreu, porque o coração dele continua batendo, portanto ele tem vida clínica. Os órgãos muitos deles duram muito pouco tempo, então os órgãos são retirados com o coração ainda batendo. Então aquele diagnóstico tem que ser preciso, tanto que a lei de transplante fala que tem que ser feito por 2 equipes diferentes e que nenhuma das duas participará efetivamente da remoção dos órgãos. Para quê? Para que não haja o chamado comércio ilegal de órgãos. Sexualidade. A pós-modernidade trouxe consigo íntimas modificações na maneira de ser e de pensar dos indivíduos. Nesse panorama, Manuel e Cláudio querem se casar e constituir sua família nos moldes tradicionais. Em face do exposto, discorra sobre os principais questionamentos acerca da família homoafetiva e a filiação na atualidade. Então, a família homoafetiva, na atualidade, é uma família que já singrou todos os mares da desconfiança, do preconceito, da instabilidade, e eu entendo que, apesar de ela ter nascido através do ativismo judicial do STF, porque não temos uma lei específica que trate do tema, como aconteceu em países da Europa, por exemplo, que primeiro houve um plebiscito, depois uma mudança legal e, por fim, a introdução dessa modalidade de família na sua carga legislativa, aqui, face da inércia do legislador, o judiciário entendeu resolver aquelas questões que apareciam no dia a dia. Então, o que entendeu? Desde 2011, existe no Brasil o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tendo em vista a deliberação do STF. Em 2013, o CNJ entendeu que todos os cartórios do Brasil, ele deu um despacho que todos os cartórios do Brasil devem reconhecer a família homoafetiva. Nesse sentido, ficamos perguntando o que faltaria para que os homossexuais pudessem também ser pais ou mães. Nada, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, que rege a filiação, a adoção, entende que pode ser adotado unilateralmente por qualquer pessoa. E aí o homossexual já adotava, porque é unilateral, independente de sexualidade e identidade de gênero. Para se adotar em casal, ele precisava estar ungido a um projeto familiar, ou seja, estar ungido ao casamento, à união estável. E estas 2 modalidades de família são acessíveis ao homossexual nesse momento. Tanto ainda que, em 2017, o Conselho Federal de Medicina expediu uma outra resolução, que é a 2168 de 2017, permitindo também a inseminação artificial de pessoas homossexuais e também acesso à seção temporária de útero e a chamada gestação relacionada, compartilhada, onde, no caso de 2 mulheres, o óvulo de uma vai estar ungido ao útero da outra e as 2 serão, assim, mães. Dentro ainda desse mesmo tema, a questão 2, vejam vocês como também ela é recorrente. Diferenças entre homossexualidade, transexualidade e intersexualidade. O homossexual, a gente já viu, repetirei, é aquela pessoa que sofre uma variação da afetividade da sexualidade, mas ela não tem disforia de gênero. O homem ou a mulher não tem um problema com a sua identidade, quer dizer, o homem ou a mulher se sentem homem ou mulher, só que eles têm uma variação da afetividade da sexualidade. No caso do transexual, não. O transexual sente aquela chamada disforia de gênero, ele sente-se pertencente ao outro gênero, que não o dele. E nada tem a ver com sexualidade. Pode existir o transexual homoafetivo, o transexual heteroafetivo, o transexual bissexual ou até assexual. Relações diferentes entre sexualidade e identidade de gênero. E, por fim, o intersexual é aquele que tem a genitália ambígua, devendo o seu sexo genital e biológico e social serem adequados de acordo com o momento em que ele vive. Se criança recém-nascida, adexo ao sexo, ao biológico. Se a questão se postergou para a puberdade, adequa-se o sexo ao sexo social. E aí estão os conflitos presentes. Pode mudar de sexo, não pode mudar de sexo, pode casar, pode adotar. Essas questões já foram todas resolvidas na pós-modernidade. Reprodução assistida.
A atualidade das ciências médicas trouxe a cura de uma série de doenças que acometiam o homem. Entre eles, procurou resolver questões de infertilidade e esterilidade. Dessas técnicas, muitos problemas surgiram. Assim, questão 1. Sobre as principais questões civis e bioéticas acerca da reprodução humana, aponta as questões de filiação e status jurídico de embrião e seus desdobramentos, direito de família. Muito bem. A reprodução assistida, ela precisa urgentemente de uma regulamentação legal através de um estatuto da reprodução assistida, porque ele traz muitos questionamentos e muitos desdobramentos. O Código Civil, ele previu somente no que tange as presunções de paternidade, duas formas de reprodução assistida, a homóloga e a heteróloga. A homóloga é aquela feita com material de ambos os cônjuges ou conviventes. A heteróloga é feita através do material genético de doador. Assim, reza o artigo 1565 do Código Civil, no que tange a essas presunções de paternidade e não colocou nada a respeito das presunções de maternidade, cujas questões envolvendo a cessão temporária de útero também trouxe uma conflituação. O embrião clônico, que foi perguntado aqui na questão, é um embrião que não deve ser feito. Por quê? Porque a Lei de Biossegurança, a Lei 11.105 de 2005, proíbe a clonagem reprodutiva. Na verdade, as duas modalidades, terapêutica ou reprodutiva, mas principalmente a reprodutiva. Por quê? Para não trazer à baila, à vida, um embrião chamado embrião clônico, que não se sabe se ele é um novo ser, se ele é uma cópia da sua célula máter, quem ele seria, quais seriam os desdobramentos de sua situação no direito de família. Visando evitar tudo isso, proibiu a moralidade pública e a eticidade, através da presença da Lei de Biossegurança, que eles sejam feitos. Já o embrião tradicional, já vimos que o status jurídico dele é de um ente não personalizado, garantindo a ele alguns direitos, como uma proteção para sua própria manipulação. Mais uma vez, vocês vejam, mais uma vez a questão da utilização das células-tronco. O embrião excedentário, utilização de células-tronco. O STF permitiu a utilização de embriões, permitindo até o descarte. Por quê? Porque uma questão que aparecia muito era o seguinte: havia uma dissonância entre os prazos de utilização desse embrião, 3 anos da Lei de Biossegurança, 10 anos da petição de herança no que tange ao direito das sucessões, a qualquer tempo do Código Civil, quanto tempo poderia ficar criopreservado esse embrião, toda essa situação. Então, a utilização de células-tronco pode ser feita. Nós já vimos em outras questões que mais do que a célula-tronco embrionária é utilizada a célula-tronco adulta. O embrião pode ser descartado e ele pode ser utilizado naturalmente em medicina e em odontologia nas diversas áreas. Infelizmente, esse é o máximo que eu consigo conversar com vocês nesse espaço de tempo, que é muito limitado. E nesse sentido, que você conseguisse desenvolver de uma forma mais profunda e aproveitar esses ensinamentos para se desenvolver, se capacitar cada vez mais na área de bioética e biodireito, sabendo atuar expressamente em situações complicadas que aparecem no dia a dia e que exigem o conhecimento e experiência do profissional do ramo. Além disso, você precisa ser diferenciado e capaz de solucionar esses problemas criados pelas lacunas existentes, pela falta de profissionais capacitados para entender os problemas atuais, porque, como a gente viu, são temas modernos, multifatoriais, multiáreas, quer dizer, tem que entender de medicina, de odontologia, de nutrição, de enfermagem, de reprodução assistida, de transplante, de transfusão, quer dizer, muita área ao mesmo tempo para você conseguir dirimir tudo. Por isso, essa lacuna. E assim, contando com uma experiência de mais de 30 anos de pesquisa, de aperfeiçoamento prático, de publicação de obras importantes, seja em carreira solo, seja em obra coletiva,
de participação de comitês de ética e pesquisa de diversos hospitais, criei um programa especialmente para você que se dedica ou que quer se dedicar ao estudo do biodireito numa plataforma exclusiva aqui no Brasil. Programa de formação em biodireito e bioética. Esse método, ele representa um passo a passo bastante eficaz para que os meus alunos se tornem capazes de atuar em todas as questões de bioética e biodireito que aparecerem das diversas áreas de atuação em 8 semanas. E assim, esse programa conta com videoaulas divididas em 8 módulos, contendo mais de 12 horas aula, também arquivos de PDF para complementar esse estudo e o fornecimento de arquivos de áudio para os alunos. E assim a gente tem inúmeros benefícios dessa plataforma. O primeiro deles é a adequação do seu tempo. Por quê? Porque sendo totalmente online, você assiste quando e onde quiser e também quantas vezes quiser. E também vai adquirir um conhecimento de forma progressiva. Por quê? Porque existe a liberação de um módulo por semana. E assim não há uma sobrecarga de informação. Ainda como benefícios da plataforma, nós contamos com material de apoio para o aluno. Ou seja, são fornecidos arquivos de PDF que auxiliarão no acompanhamento das aulas e na recapitulação de todo o conteúdo dado de forma rápida. E também temos uma plataforma de suporte onde você pode tirar as dúvidas com o professor, que no caso sou eu, fazer comentários por e-mail ou diretamente nas áreas dos membros. Essas questões que surgirem serão todas elas respondidas uma a uma por mim, criando assim um ambiente de interação entre o aluno e o professor. Como bônus do programa, ainda serão fornecidos casos de jurisprudência comentados, essas questões de concurso comentadas, artigos científicos de minha autoria, serão enviados também modelos de peça de biodireito e ainda terão uma aula prática e um material de apoio que eu vou ensinar como fazer um testamento vital. Quanto ao investimento, o valor oficial para conseguirmos financiar a nossa estrutura é de R$ 947. Ocorre que esta turma pagará por ela somente 12 parcelas de R$ 33,81 ou R$ 347 à vista. Essa turma terá um número limitado de alunos e as inscrições se encerram na próxima terça-feira, dia 4 de junho. Nesse sentido, não perca tempo. Clique agora no link da descrição para garantir a sua vaga. Nossa plataforma, ela oferece ainda uma dupla garantia para os nossos alunos. Uma garantia incondicional de 45 dias, se por qualquer motivo o aluno quiser desistir do curso dentro deste prazo, nos envie um e-mail e devolveremos integralmente seu investimento. Mas eu não sei também quando uma próxima turma será aberta. Então, se você tiver na dúvida, vá em frente e adie a sua dúvida por mais 45 dias. E também nós temos uma garantia condicional após 45 dias. Ou seja, caso você tenha achado que esse curso não lhe serviu, mostre o que entendeu de conteúdo e nós vamos lhe devolver 100% do seu investimento. E assim, de forma conclusiva, o que eu posso lhe dizer? Só que resta 3 opções. Você pode não participar da turma e continuar com as suas dúvidas, incertezas e dificuldades para todos os casos que te surgirem. Você pode tentar buscar informações por fora, estudando sozinho, o que custaria tempo, dinheiro e resultaria numa incerteza. Esse prazo de pesquisa para mim durou somente 30 anos, para eu conseguir bater o olho num caso e resolver rapidamente do que se trata. E por fim, você pode participar dessa turma e conhecer assim o caminho mais rápido, mais assertivo para atenuar todos os casos mais complexos de biodireito e bioética que aparecerem no seu escritório, que aparecerem no hospital, que aparecerem diante de você, numa plataforma especialmente desenvolvida para você, contando com uma garantia dupla, em que 100% do risco fica nas minhas costas, pois eu realmente acredito no meu método. Não tive nunca ninguém que não tenha aprendido e muito bem aprendido biodireito.
Finalmente, como perguntas mais frequentes, eu posso lhes dizer o seguinte: o programa de formação em bioética e biodireito, ele é uma pós-graduação? A segunda pergunta: eu posso me intitular especialista em bioética e biodireito? Terceira pergunta: após a conclusão, recebo algum certificado? Muito bem, o curso de formação de bioética e biodireito, ele não é uma pós-graduação, nem lato sensu, portanto, você não pode se intitular especialista do ponto de vista do papel do diploma, e também não é uma pós-graduação stricto sensu, não é um mestrado, não é um doutorado, mas ele busca o quê? O resultado expresso, e esse você vai ter. Nesse sentido, você vai ficar proficiente em biodireito e bioética e, claro, que receberá, após a conclusão, um certificado digital, desde que você grave um vídeo e coloque na mídia, no YouTube, mostrando aquilo que você aprendeu. Eu agradeço demais a presença de vocês, meus seguidores, meus ouvintes. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Eu adoro transmitir tudo que for atinente à matéria da bioética e do biodireito. É um prazer enorme para mim tê-los aqui e espero tê-los em breve num diálogo diário e contínuo de conhecimento e de amizade aí na nossa plataforma digital de biodireito e bioética totalmente online. Um abraço.